Olá, eu sou Isa Simonetti, naturopata quântica, e dentro do método de oligotrofterapia, eu venho hoje falar uma pitadinha para vocês sobre como envelhecer saudável. E a pergunta que sempre nos perguntamos ou queremos entender: é possível envelhecer sem ficar velho? Essa é uma grande pergunta. Então, vamos pensar um pouquinho para começar a analisar essas possibilidades. Bioquimicamente falando, envelhecer significa estar mais ácido. Juventude significa ter um organismo mais alcalino. Então, como é que tudo isso funciona? O que é ser jovem? Ser jovem, então, é ter um organismo desintoxicado, muito nutrido, porém mais alcalino. É possível, então, ter 50, 60, 70, 80, 90 anos e mesmo assim ainda ser jovem? Sim, com certeza. Conheço pessoalmente pacientes que aos 89 anos não têm uma mancha senil nas mãos e andam no sol. Eu conheço pessoas que nunca engordaram no longo de toda a sua vida e hoje tem 96 anos. Então, é muito possível. Envelhecer depende muito dos nossos hábitos e principalmente da nossa alimentação, do equilíbrio dos nossos nutrientes no corpo, no tanto que o nosso organismo está livre de oxidantes. Vamos concluir então que envelhecer é tão somente e apenas ficar intoxicado, desnutrido, com o organismo todo ácido e com um sistema que funciona mal. Só que, espantosamente, envelhecer não tem sido hoje em dia um privilégio só das pessoas de mais de 50 anos, de 60, de 70 e mais. Envelhecer hoje já está nas nossas crianças e jovens. Eu falo que antigamente eu lembrava que quando se falava, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, e quando se falava assim, alguém está com câncer na cidade, era um caso muito raro e inédito, né? Alguém que teve derrame também era uma coisa muito difícil. E a gente entendia quando escutava isso na infância, que provavelmente essa pessoa era uma conclusão óbvia, essa pessoa que deu derrame ou essa pessoa que teve câncer, ela já era uma pessoa velha. A gente nunca tinha ouvido falar e acontecia, mas era muito mais raro, de crianças terem câncer, ou de crianças terem pressão alta, ou de crianças serem obesas. Sempre teve um ou outro gordinho na nossa época também, mas não era a grande maioria. Hoje a gente vê as adolescentes com barriga, como se elas já tivessem engravidado alguma vez na vida. Às vezes criança com abdômen distendido. E isso tudo são sinais de envelhecimento. Essas doenças crônicas são sinais de envelhecimento. Então, precisamos prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens. Eles já estão muito ácidos. E da onde vem essa acidez? Do estresse, do estado mórbido de ser sedentário? Não. Eu tenho pacientes ainda na infância com gordura no fígado ou já com problema de pressão alta e outros problemas, que elas são hiperativas, elas não param, elas brincam o dia inteiro. Eu tenho jovens que fazem academia, que praticam exercício, que vão para a escola, que não são tão parados assim, que estão acima do peso, ou que já têm graves problemas de energia, e dores articulares, dores no corpo, e são crianças jovens e ativas. Então, que conclusão que podemos chegar? Que essas crianças ou essas jovens, esses jovens, eles estão se alimentando de forma incorreta. O corpo está muito ácido, o organismo não consegue trabalhar de forma tranquila, livre, para eliminar toxinas, para absorver nutrientes.
São crianças fracas, que ficam doentes fácil e que demoram muito para sarar. Crianças que quando tem inflamação, infecção, o antibiótico às vezes nem faz mais efeito, de tão intoxicada de alimentação que tá essas crianças. Então, nós precisamos parar e raciocinar. Existe fonte da juventude? Sim, com certeza, para pessoas de qualquer idade. Estamos falando das crianças, dos jovens, mas e os jovens adultos? Aqueles com menos de 50 anos? A incidência de doenças senis nesses jovens adultos lá dos seus 28, 30, 35, 40, 50 anos é muito alta. Quantas desses jovens adultos já têm hipertensão, já têm obesidade, a pele manchada ou até rugas? Pessoas jovens, vejo surgindo muitas verrugas. Verrugas significa extrema acidez. A gente fala que a pessoa já está tão velha que ela está enferrujando. Pode ver, a pessoa quando fica mais velha, uma das coisas que acontece com a pessoa idosa é encher de verruga, porque o sangue já está muito ácido, o organismo muito oxidado e os fungos são em maior população nas pessoas idosas, né? E a gente vê isso em adultos jovens. Cabelos e unhas fracas, estriadas. Eu vejo crianças, eu vejo jovens, eu vejo adultos jovens que o cabelo é ralo ou demora para crescer ou cai demais. Nossa, falar de queda de cabelo ou calvície, até mulheres temendo calvícies em pouca idade, está sendo muito constante no consultório, esse tipo de reclamação. E unha então fraca, que não cresce, ou estriada, cheia de estrias, ou que racha na vertical, também é muito comum. Cabelo fraco, unha fraca, é extrema desintoxicação. É muita falta de nutriente no corpo dessa pessoa. Falar de sentir sono depois da refeição, a falta de energia após uma refeição principal, seja ela almoço ou janta, isso também é um indicador de organismo lento, de organismo cansado. Não deveria acontecer em pessoas mais jovens. Também extremo estresse gratuito, pessoa que tem muito estresse e nem está passando por problema, nem tem problemas familiares, nem tampouco financeiros, às vezes tem até problemas, mas são problemas que não deveria causar tanto estrago, tanto estresse, tanta raiva, tanta ansiedade, tanta intolerância. A gente fala, minha avó falava, quando a gente era uma criança mais brava, mais nervosa, que a gente era uma criança coroca, que a gente era uma criança cri-cri. Coroco e cri-cri eram adjetivos de pessoa velha, pessoa mais velha que é mais intolerante, critica tudo, não tem paciência, e isso é inerente de pessoa que está velha, cansada, e não de pessoas jovens, que dirá de crianças. Falta de energia intelectual, falta de ânimo para lutar pelo que acredita, para realizar sonhos. Gente, as crianças, os jovens, os adultos têm um desânimo hoje em dia intelectual. Se tem mais alguma programação além do que daquela programação do dia, a pessoa acha que não vai suportar. Muito cansaço, acorda cansado, dorme cansado, tem dificuldade de acordar de manhã, depois do almoço, se pudesse, ficava em casa, chega no final do dia, não aguenta mais parar em pé. Isso está sendo uma coisa muito comum e não deveria ser, tá? Eu falo que a pessoa ela tem que começar a baixar a energia dela a partir dos 80 anos. Isso é normal, isso tudo que eu estou descrevendo aqui é extremamente normal, tá? Depois dos 80 anos,
tá? Então, se isso acontece antes, você já está na fase de envelhecimento, tá? É isso que nós temos que entender. Envelhecer, e eu vou repetir isso muitas vezes, estar envelhecendo precocemente, hoje está sendo coisa de criança, está sendo coisa de jovem, está sendo coisa de adulto jovem, tá? Eu conheço jovens de 70, 80, 90 anos e conheço idosos de 30, 40, 50 anos, tá? Dores no corpo, dores articulares. Gente, eu tenho crianças que chegam no meu consultório que se você fosse fazer uma análise, você ia falar que essa criança tem fibromialgia ou que tem artrite, porque tudo onde você aperta dói, a criança tem dores. Às vezes acorda com dor, elas relatam, elas dormem com dor, dor no corpo, dor articular, tá? Coisa mesmo de gente idosa. Não deveria acontecer. Que dirá para adulto jovem, piorou para crianças, né? A demora, sinal de envelhecimento, também tem a ver com a demora de recuperação, né? Pode ver que no normal, criança recupera mais rápido, jovem também rápido, adulto leva um pouquinho mais de tempo que a criança, mas também se recupera rápido. Os idosos deveriam demorar para se recuperar de qualquer coisa, seja de uma inflamação, de uma infecção, de uma virose, seja de dengue, né, que aqui na nossa região é bastante, seja de gripe. Mas hoje nós temos relatos de pessoas novas ainda, que demoram 10 dias para se recuperar, 15 dias, pessoas que demoram um ano. Pessoas que falam assim, nossa, depois que eu tive dengue, ou depois que eu tive tal gripe, ou depois que eu tive isso, nunca mais eu fiquei bem 100% mais, né? E isso é sinal de envelhecimento do organismo, né? E lembra o que eu falei no começo desse vídeo? O que nos define se estamos jovens ou velhos não é a quantidade de idade, tá? Juventude tem a ver com organismo desintoxicado e alcalino, ponto. Velhice, envelhecimento tem a ver com organismo intoxicado e ácido, ponto. Então você pode ser um jovem de 80, 90 anos, porque você tem o sangue alcalino. Você pode ser um velho de 20, 30, 40, 50 anos, porque você já está com o organismo fraco, ácido, intoxicado, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Como a gente sabe se a gente já está envelhecendo precocemente ou se a gente está, mesmo com o passar dos anos, nos mantendo jovens, né? Eu falo assim, quando você, mesmo aos 40, 50 anos, mantém o seu físico, tá? Numa média lá dos seus 18, 20 anos, né? Quando você não precisa fazer um monte de tratamento no cabelo para ele ter brilho, né? Quando o seu cabelo cresce com facilidade, quando o seu rosto não tem rugas com facilidade, quando a sua mão ou o seu rosto não mancha mesmo que você toma sol, quando você acorda cheio de amor para dar, cheio de energia, e aí não importa se você dormiu 5, 6, 7 ou 8 horas, você acorda cheio de amor para dar. Quando você tem problemas, e às vezes problemas que entristecem muito, mas que às vezes até são problemas muito grandes, te deprimem, mas você tem muita vontade de vencer aquilo e de ficar bem de novo e voltar à luta e voltar à vida. Então, tudo isso significa que o nosso corpo está alcalino, não está ácido, tá? Isso e muito mais, né? Tem uma frase que diz assim, que é muito conhecida no nosso meio, na área de saúde: corpo são, mente sã, tá? Neurotransmissor cerebral se faz no intestino, né? Quando a gente fala assim, fulano tá enfesado, tá bravo, né? Ou seja, com o intestino cheio de fezes velhas,
tá? Uma coisa tá ligada na outra. Eu estava ontem conversando com a Fernanda, que é a nutricionista minha parceira desse projeto, e aí eu estava falando para ela, quando você faz verdadeiramente uma desintoxicação no seu organismo e nutre ele, tá? Em questão de pouco tempo, tipo, em um mês, tá? Em uma semana já se vê muita diferença, mas em um mês ou depois em 2 meses, você começa a ficar outra pessoa. Outra pessoa de energia, outra pessoa de humor, tá? Tem paciente que chega para mim e fala assim, nossa, esse mês eu não briguei com os meus filhos, eu vivia gritando com os meus filhos, sabe que eu nem tinha percebido, esse mês eu nem fiquei gritando muito com eles, né? Os filhos continuaram lá os mesmos, né? Com a mesma energia, com o mesmo jeito de ser, né? O que mudou? Mudou que a pessoa alcalinizou o organismo, alcalinizou, você baixa a ansiedade, você baixa o estresse, você baixa o nervosismo, né? E é isso que a gente precisa entender, né? E tudo isso tá ligado em o que e como você se alimenta. O que e como você se alimenta, tá? Porque, voltando a repetir o que a gente fala, e nós vamos repetir até as pessoas conseguirem quebrar paradigmas no seu cérebro, mudar, não vamos falar mudar, evoluir a forma de entender as coisas, entender de forma correta e evoluída, tá? Não basta nos alimentarmos. Não basta a gente ir lá, comer, encher a barriga e tá tudo certo. Ah, se tá gostoso, então tá tudo bem. Não é isso, tá? Alimentar-se, eu sempre pergunto para os meus pacientes. E eu quero que vocês aí que estão me escutando me respondam agora. Vamos ver se vocês são craques. Para que a gente se alimenta? Para encher a barriga, para gostoso ou para ficar feliz? Né? Vamos lá. Um pouquinho de tempo para pensar. Para encher a barriga, para gostoso ou para ficar feliz? Tem paciente que me responde que é para encher a barriga. E eu falo para eles que eles estão errados. Para que a gente come? Para encher a barriga, para gostoso ou para ficar feliz? E aí outros me dizem que come para gostoso. E eu digo que essa resposta está errada. E aí eu pergunto de novo. Você come para encher a barriga, para gostoso ou para ficar feliz? E aí um outro ainda me responde para ficar feliz. Tá errado, tá? A gente come para ter energia, a gente se alimenta para ter saúde, a gente come para repor vitaminas, proteínas e sais minerais. É para isso que a gente se alimenta. Não é para encher a barriga, não é para gostoso e não é para ficar feliz, tá? Chega num grau de conhecimento de alimentação, tá? Que a gente já não se incomoda mais se esse pão é mais integral, tem mais fibra, então ele é mais durinho, não é tão fofinho. Pra gente tá tudo certo. Se a comida é mais temperada, menos temperada, tá tudo certo, né? A gente come para se nutrir, a gente não come nem para gostoso, nem para encher a barriga e nem para ficar feliz. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu venho aqui através desse contato com vocês para ensinar como comer de forma correta, na hora correta, com a combinação correta, fazendo absorção, tá? Tendo todos os benefícios da juventude, mesmo que você tenha 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, tá? E gostoso, tá? Ficando feliz e se alimentando de forma agradável, de um paladar maravilhoso, comidas bem temperadas. É isso que eu quero ensinar para vocês. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no consultório, quando a gente chega na parte de falar de alimentação com os pacientes, é justamente que um ou outro paciente tem dificuldade em seguir uma dieta, tá? Porque não se tem muita informação criativa de alimentos bons para o paladar, tá? Dentro do pré-requisito que precisa ser seguido. E quais são esses pré-requisitos? Tá? Vamos falar por cima aqui, depois a gente vai falando disso no longo de outros encontros, né? Quais são esses pré-requisitos? Para se alimentar é preciso ter hora correta.
Vocês sabiam que o nosso organismo, ele precisa produzir enzimas para justamente quebrar essas toxinas? Ele precisa produzir suco gástrico para quebrar essa acidez, tá? No nosso organismo. E ele precisa de tempo para isso, tá? Pelo menos de 20 a 30 minutos ele precisa para fazer isso, esse processo. E se hoje você come às 11h30, no outro dia ao meio-dia, no outro dia ao meio-dia e meio, no outro dia a 1h, tá? Quando ele sabe como e quando ele precisa se preparar para receber alimentação. O nosso corpo, para tudo que nós vamos fazer, ele precisa se preparar. Assim como para dormir. Pode ver que se você tem um horário correto, que toda noite você vai dormir naquele horário, é mais fácil para você deitar e dormir. Quando você come sempre no mesmo horário, é mais fácil de você fazer digestão. Quando você tem um horário para começar a trabalhar, fica mais fácil. Já pensou se lá na sua empresa, um dia ela abrisse às 6h, outro dia às 9h, outro dia às 2h, outro dia às 6h, e aí você chega às 6h, mas aí ela abriu às 9h, aí no outro dia você chega às 9h, mas aí ela vai abrir às 2h, aí no outro dia você chega às 2h, mas ela abriu às 6h. É uma bagunça, não dá para viver assim. Nosso organismo também, ele tem que ter rotina, ele tem que ter um ritmo. Então, alimentar-se também tem essa necessidade, tá? De você ter uma rotina e um ritmo. Alimentar-se tem a combinação. Às vezes, você tem 2, 3, 4, 5 alimentos no seu prato que são extremamente saudáveis, são naturais, mas se você combinar um alimento com outro alimento, vira uma bomba. Aumenta a acidez em vez de alcalinizar. Né? Que exemplo nós podemos dar disso? Misturar, por exemplo, uma fruta com uma massa. A fruta fermenta a massa, incha a barriga, cria gases. Tá? Eu falo que se você comeu e a sua barriga inchou, você comeu, criou gases, ficou arrotando, né, ou gases intestinais, esse alimento foi combinado errado. Você combinou esse alimento de forma incorreta. Né? Então tem essa questão da combinação de alimentos. Tem a questão de cada tipo de sangue ter um tipo de alimento que é mais propício para ele e outros não. Né? A banana, por exemplo, é extremamente saudável para o sangue O, mas não é legal para o sangue A. Né? Por exemplo, o leite de vaca pode ser tomado pelo sangue B, pelo sangue AB. Mas ele é extremamente maléfico para o sangue O e para o sangue A, né? O sangue O é carnívoro. O sangue A, se ele tiver uma ingesta muito grande de carne, ele tem mais predisposição a ter doenças degenerativas, né? Então, são conhecimentos que nós temos que ter na hora de nos alimentar. E ainda fazer tudo isso, combinar certo, na hora certa, para o seu tipo de sangue, com a caloria certa, combinando com o seu metabolismo, usando aquilo que o seu organismo precisa para repor que tipo de nutriente, né? Tipo, se você é uma pessoa que faz muita academia, um tipo de alimento. Se você é uma pessoa mais sedentária, outro tipo de alimento. Se o seu trabalho é braçal, é um tipo. Se o seu trabalho é mais sentado, é outro tipo. Se o seu trabalho usa mais o intelectual, é um tipo de alimentação. Se o seu trabalho não é tão intelectual, é mais sistemático, é outro tipo de alimentação. E tem como fazer tudo isso, aprender tudo isso de forma simples, fácil, rápida. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. E depende disso para ter saúde e juventude. E tem como fazer tudo isso numa alimentação hiper mega gostosa. Tá? Bem temperada, saborosa, de paladar agradável. Eu sempre falo para os meus pacientes que você envelhecer saudável, tá? Tem que se começar o mais cedo possível. Se você quer ser jovem, mesmo em idade avançada, quanto mais cedo você começar, melhor. É impossível para uma pessoa de idade já avançada recuperar o seu organismo, recuperar a sua energia e ter saúde? Totalmente possível.
Isso é uma coisa que a gente tem muitos e muitos exemplos para dar no nosso consultório, tá? Eu tenho desde paciente de mais de 15 anos que não mudaram, não variaram peso por causa do nosso tratamento e nem envelheceram 15 anos, tá? Em 15 anos envelheceram no máximo assim 2 anos, tá? Isso é totalmente possível. Eu falo que fonte da juventude, gente, é tão simples de ter. Fonte da juventude é uma coisa tão simples de galgar, basta ter um pouquinho de capricho, não é difícil, tá? Manter-se no peso, ter cintura, não ter barriga, ter disposição e energia com 40, 50 anos, totalmente possível, tá? Isso aí eu posso dizer de experiência própria para vocês, totalmente, totalmente possível, tá? Mas quanto mais cedo a gente começar, melhor, tá? Eu falo que quanto mais você, no longo de toda a sua trajetória, se a gente faz um mapeamento daquele paciente e no longo de toda a trajetória dele, ele não variou muito peso, tá? Ele é uma pessoa mais estável. Nossa, é uma pessoa que mesmo com 50, 60 anos, o corpo tem uma recuperação muito mais rápida, não importa a patologia. Tá? Não importa se é depressão, não importa se é pânico, não importa se é síndrome de cólon irritável, se é dor de cabeça, se é falta de energia, não importa. É muito fácil de recuperar. Se você, desde jovem, tá, se alimenta bem, vem todo longo da sua vida, poupando o seu organismo do estresse de ter que lidar com um monte de gordura, de toxina, fica muito mais fácil ainda de tratar. Mas mesmo se você foi uma pessoa sedentária a vida inteira, acima do peso a vida inteira, mesmo que você teve vários problemas ao longo de toda a sua vida, e mesmo que você já tenha 70 anos, que eu tenho paciente assim, que vieram para mim já depois dos 70 anos, e hoje com 90 não tem mais diabetes, hoje com 90 anos não tem mais artrose, dor de artrose nos joelhos, nem artrite, nem incha, tá? Assim. E paciente que com 78 anos, cheio de dor, sem nenhuma cartilagem, hoje vive melhor, com mais energia, com a pele mais bonita, tá? Sem dor, sem tomar remédio de dor. Isso é muito legal, tá? Então eu falo que quando você usa a terapêutica certo, seja na área da nutrição, da absorção, da suplementação, um tratamento correto, é muito rápido e é muito fácil, tá? Muito, muito fácil de você rejuvenescer. E é assim, literal, tá? Quero gravar umas entrevistas depois com alguns desses pacientes para vocês poderem atestar isso. É literal, tá? A pessoa fazer o nosso tratamento e rejuvenescer, principalmente a pele. Literal, literal. Eu tô com uma paciente assim, que eu achava que ia ter mais dificuldade com olheiras. Olheiras que ela tem muita, muita vergonha. E ela diz que é desde quando ela é adolescente que ela tem, tá? Eu tô tratando ela há poucos meses e já sumiu metade, tá? Coisa de uma vida inteira. Por quê? De adolescente, aquilo que nós estávamos falando antes, tá? Sistema errado, tá? Corpo errado, sistema errado. Corrigir o sistema, regula o corpo, nutre o corpo, desintoxica o corpo, pronto. O corpo mesmo, ele se recupera sozinho, tá? Você dá matéria-prima para ele, ele trabalha. Mas tem que saber que matéria-prima é essa. Qual serve especificamente para você? Né? Eu falo que se você for no meu consultório, no longo desses mais de 15 anos que eu trabalho, então vocês imaginam o tanto de consulta que eu já fiz, o tanto de tratamento que eu já prescrevi. E se vocês pegarem todas as fichas de todos os meus pacientes, você não vai ver um tratamento especificamente igual, não existe, tá? Tratamento é específico,
tá? Específico para o seu tipo de sangue, específico para o seu tipo de atividade, específico para o que você quer chegar, para o que você precisa fazer, tá? Vamos repetir aquilo que a gente, aquela pergunta, depois de toda essa explicação, aquela pergunta que fizemos no começo. É possível envelhecer sem ficar velho? É possível ser um jovem, um adulto jovem, sem ter a sensação que você já está ficando velho? Sim, muito possível. É difícil alcançar esse objetivo? Não. É demorado alcançar esse objetivo? Não, de jeito nenhum. É simples, é rápido, é eficiente, tá? Basta fazer a coisa certa, ok? Então, por hoje é só. Fico muito feliz de ter passado um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.